A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, pessoal! Nós somos do Grupo Esperançar Estudos Espíritas, fazemos parte de um grupo aqui na cidade de Santos, e o nosso evangelho, que acontecia antes da quarentena todas as terças-feiras, nós continuamos fazendo agora online, tá bom? A gente espera que vocês nos acompanhem e gostem desse novo modelo até voltarmos a nos reunirmos. Meu nome é Ana Lúcia e nós vamos então iniciar o evangelho desta semana. A gente sempre inicia com uma prece. A gente vai pedir então que a gente possa unir os nossos pensamentos. Nós, com vocês, formando essa grande família Esperançar. Neste momento, pensamos em todos, como se estivéssemos chegando pelo corredor daquela casa que amamos, encontrando os amigos e finalmente abraçando, porque esse nosso desejo também é uma prece. Vamos nos adentrando a esta casa, sentando nas salas dos evangelhos, e pela vontade do Pai Maior, damos início ao trabalho bendito de transformação íntima das nossas consciências através dos ensinamentos de Jesus. Senhor, Tu conheces cada um que hoje faz parte deste evangelho, ligados nesta oração. Nos atenda por misericórdia nas nossas necessidades, principalmente, Senhor, nas necessidades que desconhecemos para nós mesmos. Seja feita a Tua vontade, pois a Tua vontade é misericordiosa. E nós estamos aqui para servi-lo e para entendê-lo cada vez mais. Graças a Deus que assim seja. Hoje nós escolhemos um tema para falar sobre o diálogo como uma maneira transformadora nas nossas vidas. É um assunto muito pertinente dentro da casa espírita, porque nós não estamos só nesse ambiente que a gente ama, que a gente gosta, e é um ambiente que a gente controla um pouco as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Porque nós estamos ali aprendendo e a gente quer realmente estagiar uma nova maneira de ser. Mas é na sociedade da qual eu apresento a minha intimidade completa, né? É lá que eu consigo dialogar ou não dialogar. E é esse assunto que hoje nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Então nós escolhemos a passagem da mulher adúltera, da qual ela foi apanhada em flagrante e foi trazida na frente do Mestre Jesus para que as pessoas pudessem escutar se Jesus seguiria a lei de Moisés, ou como ele era conhecido como o ser diferente, quem sabe até o playboy da época, porque ele era completamente revolucionário, o que ele diria? E aí quando jogam aquela mulher na frente do mestre, né, e fala, Moisés mandaria apedrejar até a morte. E tu, Senhor, o que tu pedes para fazer? E aí a gente vê que o caso
da pecadora apresentada a Jesus envolve considerações significativas para que nós possamos pensar e entender o contexto do evangelho da qual nós estamos falando. Referente muito ao impulso do homem ou da mulher daquela época, que é muito, muito parecido com a sociedade de hoje, de ver o mal no semelhante sem enxergar o mal dentro de si. Então nós conseguimos ver sempre o mal no outro, apontamos o dedo para o outro, sem enxergar que o mal também mora em mim e que eu preciso também descobrir como me livrar deste mal. Então apresento a mulher pecadora nesse contexto para Jesus, e a narrativa mostra uma outra coisa também que não podemos deixar de ressignificar isso, né? Um conceito errado de o adultério na época ser algo unilateral. A única pessoa que pagaria pelo adultério seria a mulher. Mas a mulher, ela não cometeu o ato só, mas quem iria ser julgada naquela sociedade seria a mulher. Esses pensamentos da qual nós construímos durante uma vida inteira, pensamentos unilaterais, só desta maneira que está certo, só da maneira que eu penso que está correto, destrói todas as possibilidades de diálogo. Quando nós somos os senhores do saber e a minha única maneira é a maneira certa, nós nos tornamos um pouco a assembleia da praça da mulher adúltera, que independe do que ela tivesse feito ou se justificado, o pensamento era único e nós iríamos atirar a pedra. Não há diálogo. Mas para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós pedimos agora que todos nós possamos assistir um trechinho dessa passagem através de um filme. Então assistam, por favor. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Vai, que merece! Wagner aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno.
e não peques mais. Reparem que após nós assistirmos este pedacinho, nós reparamos que foi pela primeira vez que o Evangelho nos mostra uma escuta ativa de toda aquela assembleia. O que é uma escuta ativa? Uma pessoa transmitiu um pensamento ou uma ideia, a outra estava plena na escuta, escutou, entendeu, compreendeu e agiu como uma relação comum aos dois. Ali estava uma escuta ativa no Evangelho, da qual o Mestre falou e todo mundo escutou. O Mestre teve uma atitude naquela hora que caracterizou infinita sabedoria. Ele não poderia colocar a Assembleia contra Moisés e nem ser a pessoa que rompesse com tudo. Ele usou a sua profunda sabedoria e o seu insuperável amor, porque ele amava todos aqueles que ainda não entendiam, né? Jesus, ele jamais colocaria o peso da culpa naquela mulher desventurada, né? Ele chamou todos à consciência. E chamar à consciência só acontece quando há um diálogo de espírito para espírito. Quando nós não estamos falando com aqueles corpos da sociedade da época, e sim com o espírito imortal, de espírito para espírito. E naquele momento fez um grande e espontâneo silêncio. Porque quando nós somos atingidos no espírito, não tem como falar assim, não vou levar em conta. A gente fica tocado, impactado, incomodado. Aquilo entra na alma da gente como nenhum outro assunto entrou. O Mestre, até hoje, ele utiliza das vias do ser imortal que somos para atingir a nossa intimidade. Por isso que às vezes nós fazemos parte dentro da casa espírita, nós vamos fazer parte de um acolhimento fraterno. Vamos conversar lá no Esperançar com o seu Jorge, às vezes comigo, às vezes com o Carlos. Aí a pessoa vai procurar esse acolhimento fraterno e quando ele entra na sala, a gente já repara que ele está com a escuta ativa, ele quer escutar algo. E naquele momento, nós temos que estar inteiro naquela relação. Não posso fazer um acolhimento fraterno, o seu Jorge ou o Carlos, pensando assim, hoje eu tenho que sair mais cedo, eu tenho que fazer compra. Não, eu tenho que estar inteiro naquele encontro de um espírito para o outro espírito. E às vezes essa pessoa que passa por esse acolhimento fraterno e da qual nós buscamos os exemplos do Mestre Jesus de amar profundamente aquele ser que nos procura na dor, nós encontramos essa pessoa 3 semanas, 2 meses depois, ela diz assim, não consigo esquecer aquilo que nós conversamos no acolhimento fraterno. Tem estado dentro do meu pensamento, eu tenho feito uma força gigante para me modificar. Por que a pessoa diz isso? Porque foi uma comunicação de espírito para espírito e tocou profundamente a alma. Às vezes acontece também no nosso evangelho interativo. O nosso evangelho interativo, ele procura uma outra modalidade, até pelo espaço da casa, para que a gente possa sentar em roda e o tema escolhido, todos nós possamos conversar. E às vezes a gente está numa roda com uma outra pessoa que a gente desconhece, e aquela pessoa faz um comentário sobre o tema, sobre a vida dela, aquilo cai profundamente na gente. Na semana seguinte, às vezes a pessoa até se coloca na roda, né? Gente, eu passei a semana toda pensando sobre aquele assunto, sobre o que a nossa amiga disse, sobre o seu sofrimento, eu me coloquei no lugar. É riquíssimo o Evangelho multiplicado. O Evangelho multiplicado é como se fosse remédio para as nossas almas, né?
Mas também nós percebemos que nas redes sociais, muitas vezes estão se reportando a essa passagem do Evangelho. Uma pessoa comete um ato, fala alguma coisa, junta-se em volta, às vezes, da sua página, da sua porta de comunicação ali, pedras virtuais, porque aquela pessoa pensa diferente da outra. Não sei se vocês já repararam isso. Às vezes a pessoa tem até que tirar uma publicação da sua rede, porque a briga foi tanto, a pessoa acaba sendo humilhada, desprezada, machucada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque todas as vezes que nós vamos responder uma pessoa que pensa diferente da gente, nós temos que ter o jeito de falar, né? Não apedrejar. Você não pensa como eu, está errado. E falando sobre isso, nós hoje trouxemos o Rafael. Rafael, que é o filho da Malê, ele desenvolve um trabalho sobre diálogo muito pertinente para a época que nós estamos vivendo. E ele desenvolveu uma cartilha para esses tempos de quarentena. E ele vai nos dar 4 dicas como a gente melhorar o nosso diálogo. É com você, Rafael. Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael. Estou aqui a convite do Grupo Esperançar para compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que venho investigando nos últimos anos na minha vida acadêmica, que é o diálogo. Quando nós fazemos uma observação bastante rápida do mundo que estamos vivendo hoje, é possível perceber nas nossas relações interpessoais, desde aquelas mais próximas com familiares, amigos, até aquelas mais distantes de governantes, tomadores de decisão, é possível perceber que há uma predominância da incompreensão, uma dificuldade muito grande de se fazer entender, de se fazer compreender, principalmente quando as ideias que estão se encontrando são diferentes, são opostas. Em tempos como o que estamos vivendo, de crise, isso pode se acentuar ainda mais, isso pode ser um desafio ainda maior para conseguirmos superá-la. Bom, e por que esse problema acontece? Por que ele parece ser tão presente? Quando nós iniciamos a nossa vida, desde o momento do nascimento, estamos sempre aprendendo. Temos diversas experiências com o mundo, com as pessoas, e vamos construindo entendimentos de qual forma a vida deve ser vivida. A gente aprende o que devemos fazer em determinadas situações, o que não devemos fazer, como nos comportar, como agir, e isso vai sendo introjetado dentro de nós e vamos criando uma sensação de certeza. Temos a certeza de que é dessa ou daquela forma que a vida deve ser vivida. O problema é que esquecemos que as trajetórias de vida de diferentes pessoas são muito diferentes. Como assim? Cada um tem vivências particulares, tem uma forma de interpretar essas vivências e, portanto, vai criando seus próprios entendimentos e as suas próprias certezas. Se todo mundo acredita que a sua forma de ver a vida é a correta, aí a gente cai numa armadilha muito forte. Porque se as minhas certezas, se a minha forma de viver a vida, que faz sentido para mim, é a correta, quando eu encontro outra diferente, eu automaticamente a interpreto como errada. E se ela é errada, eu sinto dentro de mim o dever de corrigi-la, o dever de levar a ela a minha verdade. Bom, o que acontece é esse choque, esse embate. Ficamos presos nesse hábito combativo, nesse hábito que não aceita que o outro seja diferente, que não aceita a convivência da diversidade. Pois bem, pensando nisso, o que devemos fazer então
para poder superar esse cenário? Primeiro, é reconhecer essa grande diversidade de interpretações, essa diversidade de vivências possíveis e que a gente deve considerar essa noção de que talvez aquilo que faz sentido para o outro, que ele considera certo, não faz sentido para mim, não faz sentido para a minha vida e eu não preciso adotar. Um desafio, entanto, né? Não estamos acostumados e acostumadas a ter essa percepção. Parece que há esse hábito muito forte e enraizado dentro de nós de tentar sempre fazer valer aquilo que acreditamos. Bom, tendo isso em vista, recentemente lancei uma cartilha, uma pequena cartilha com práticas do diálogo em tempos de crise e isolamento, para que possamos iniciar essa transformação do pensamento, essa transformação das nossas ideias. Antes de apresentá-la, quero reforçar com vocês o que entendo então por diálogo. O diálogo é exatamente esse modo de viver a vida. Ele é mais do que uma simples conversa, do que um simples tipo de conversa. O diálogo é uma maneira de pensar diferente, que pode nos unir, apesar das nossas divergências. É uma forma de comunicar que compartilha, ao invés de tentar impor. E é uma forma de agir colaborativa, ao invés de competitiva. Bom, e que práticas são essas então? São 4. O ouvir, identificar emoções e sentimentos, falar e readmirar. Ouvir de maneira dialógica é ouvir sem interromper o outro, é ouvir sem fazer suposições ao que será dito, é ouvir mesmo que discordemos, ouvir as pausas da fala dos outros, sem tentar encará-las enquanto um momento para que possamos entrar e dizer aquilo que pensamos. O ouvir dialogicamente demanda a presença, uma espécie de calma que hoje está muito em falta nesse mundo corrido, apressado e ansioso que vivemos. Identificar as emoções e sentimentos é a segunda prática que nos ajuda a perceber quais são essas nossas certezas que adquirimos ao longo da vida. Quando eu escuto algo que não concordo, sinto um estranhamento, sinto reações físicas, o coração acelera, sinto uma necessidade de balançar a cabeça em negativo. Esses indicadores, eles servem para nos alertar que tem alguma coisa que está sendo dita que não bate muito com o que a gente pensa. E aqui a gente encontra a oportunidade para, ao invés de embater, que é o tradicional, de olhar para dentro e perceber o que eu penso que é tão importante e que parece que não está sendo, que está sendo de alguma forma questionado. Será que isso que eu penso é realmente verdadeiro? É verdadeiro para todo mundo? Não. Se não é, é para mim? E aí a gente entra no âmbito dessa outra prática que é o readmirar. Quando eu vejo de novo, quando eu penso sobre a minha forma, sobre as minhas certezas, sobre as minhas ideias, eu abro possibilidade para a criação de novas compreensões. E por fim, o falar, que é quando eu compartilho essas novas ideias com os outros, quando eu compartilho os meus sentimentos e emoções quando escuto ideias que não concordo, e faço perguntas para entender como que o outro pensa, por que ele pensa da maneira que pensa e age da maneira que age. Agora, deixo vocês com a Elaine. Olá, eu sou Elaine e eu vou continuar essa nossa conversa sobre o diálogo, que é tão importante nos tempos atuais. O Rafael estava falando dos princípios de um bom diálogo, de uma boa interação na sociedade. E na casa espírita, como será que isso se manifesta? Dentro da casa espírita, nós temos um recurso muito importante de auxílio aos espíritos encarnados, ou seja, a nós,
e que ocorre lá dentro. Um importante mecanismo de auxílio à nossa reencarnação, que é o chamado atendimento fraterno ou diálogo fraterno. O que é isso? O diálogo fraterno é aquele momento em que a pessoa, seja ela uma trabalhadora da casa espírita, seja ela uma pessoa que está chegando pela primeira vez, ela marca um horário com um trabalhador que é designado para essa tarefa e ela vai ter ali um tempo para um diálogo. E nesse tempo ela vai poder trazer as suas dores, as suas angústias, os seus conflitos internos e vai poder colocar para essa outra pessoa, esse trabalhador da casa, que estará lá disposto a ouvir. E qual é a diferença de participar de um diálogo dentro do atendimento fraterno ou um bom diálogo saudável que a gente possa ter na sociedade, com um amigo, com um familiar? Existem algumas diferenças fundamentais e a maior delas é que dentro da casa espírita o olhar ele se expande. Dentro da casa espírita os problemas do ser, eles não vão ser tratados do ponto de vista material, do ponto de vista dessa encarnação. O evangelizador, que é a pessoa que vai estar ali esperando para receber essa pessoa que chega, ele vai ter um olhar mais amplo. Ele vai fazer do atendimento fraterno um momento de auxiliar aquele espírito que está chegando a identificar quais são os sentimentos que precisam ser transformados na sua encarnação. Porque todos nós reencarnamos para modificar alguns sentimentos. Às vezes a gente tem que modificar o orgulho, a vaidade, o medo, a intolerância. E aí, os nossos conflitos, os nossos problemas, geralmente eles têm como raiz esses sentimentos que precisam ser transformados. E aí, com o evangelizador vendo dessa outra forma, nós temos também a espiritualidade, que vai ajudar tanto aquele trabalhador oferecendo-lhe as intuições corretas para que ele dê um encaminhamento seguro para aquela situação, quanto a pessoa que está se colocando, que pode ter ali, no momento do atendimento fraterno, um insight, uma ideia, uma forte intuição dos caminhos que se deve seguir. Então, participar de um atendimento fraterno é muito importante. Para quem chega à casa espírita, às vezes é o primeiro contato com a doutrina espírita, porque quantas pessoas chegam à casa espírita através da dor? E aí tem nesse atendimento fraterno o primeiro diálogo de acolhimento, de apoio, e passa a enxergar os seus problemas de uma outra forma. Para quem já é trabalhador da casa espírita, participar de um momento de atendimento fraterno também é muito importante, porque às vezes o nosso orgulho não deixa a gente procurar ajuda. Às vezes eu quero ir ao centro espírita somente para ajudar os outros, mas eu falar para o meu amigo, meu companheiro de trabalho ali, sobre os meus conflitos íntimos, sobre os sentimentos que eu não consigo transformar em mim, às vezes eu não me permito. E me permitir, às vezes, é uma forma de trabalhar a minha vaidade, o meu orgulho, tudo isso. Então, o atendimento fraterno, ele é um diálogo especial que ocorre dentro da doutrina espírita. Ele é um momento de interação entre dois espíritos que naquele momento se olham na sua integridade do ser. Naquele momento que vem à tona é a essência, não é a superficialidade que tantas vezes pauta as nossas conversas do dia a dia. Então, o atendimento fraterno é um recurso que eu realmente recomendo a todos. E agora a gente continua a nossa conversa com a Ana Lúcia. Chegando já quase no final do nosso evangelho. Quanta coisa para a gente pensar. Obrigada, Rafael, obrigada, Elaine. Quanta coisa para a gente poder exercitar, né?
Não adianta termos o roteiro pronto se nós não nos abrirmos a essa mudança, a essa maneira da gente escutar e dialogar. E aí, a gente terminando, a gente vai falar um pouquinho sobre a escuta ativa, né? Falamos lá no comecinho da escuta ativa, quando Jesus disse à Assembleia e todo mundo escutou. Nós vamos falar então, para melhorar os nossos relacionamentos. A escuta ativa, quando ela é desenvolvida por nós, é quase como um superpoder nas nossas relações. Então, a primeira dica, são 2 dicas. A primeira dica, pare de pensar na resposta que você vai dar ao seu amigo ou parente enquanto eles estão conversando com você. Às vezes a pessoa começa a falar com você, aí você fala, já sei, estou pensando aqui, vou dar uma resposta, não sei o que, o nosso olhinho fica até assim, para lá e para cá. Pare de pensar na resposta. Escute apenas o outro. Ouça, sem antecipar a resposta. É muito difícil no começo, mas depois nós nos sentimos plenos de poder respeitar esse momento do diálogo com a outra pessoa. Segunda dica, ouça, mas ouça de verdade. Esteja por inteiro na hora dessa conversa com seu filho, com seus filhos, com seu companheiro ou companheira, com seu amigo, aquele que reclama muito, esteja por inteiro neste momento. Não coloque durante esse diálogo para intercalar, meu Deus, o meu horário, eu preciso ir embora, ele não para de falar. Se coloque inteiro, ouça por inteiro. Este é um exercício que irá mudar a nossa escuta e o nosso diálogo. Uma noite especial, né, para a gente terminando. E agora, para a gente dizer para vocês, tem uma modalidade antes da prece. A gente chama o envio do peixinho. O pessoal do Esperançar, que está com muita saudade um dos outros, né? Eles podem mandar um peixinho pelo WhatsApp e nós vamos ler aqui no final. Claro, se for uma grande quantidade assim, nós vamos sortear, né? Hoje, por exemplo, tem 2 recados de pessoas que a gente gosta muito e eu vou ler para que a gente possa terminar, tá bom? Antes da prece do seu Jorge. Olá, família Esperançar. Ter fé não significa não atravessar momentos difíceis, mas ter força para os enfrentar, sabendo que não estamos sozinhos. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Um abraço, Cal. É um recado do Cal. O outro recado do peixinho é: gente querida, eu tenho pensado na alegria do reencontro na nossa casa espírita. Penso na espiritualidade amiga preparando tudo naquele corredor de entrada enfeitado com flores espirituais. Talvez o abraço ainda não seja permitido. Talvez tenhamos que usar máscaras. Mas o sorriso estará no olhar, certamente emocionado. O abraço será na alma. Enquanto esse dia não chega, precisamos nos cuidar. Cuidar da saúde do corpo, da mente e do espírito. Não é fácil, mas é possível. Vamos confiar, entregar e aguardar com alegria o dia do reencontro. Sintam-se abraçados com todo carinho. Nossa amiga Inês. Então agora, mande o seu recado que nós vamos ler aqui, tá bom? É quase o encontro da Fátima Bernardes agora. Muito obrigada. Fiquem agora com o seu Jorge para a nossa prece final. Estamos aqui na próxima terça-feira e a gente sempre gosta de lembrar, de hoje até a próxima terça, nós temos que estar fiéis naquilo que nós estamos estudando, estamos colocando em prática também. Um abraço para vocês e até terça. Olá, queridos. Vamos concluir o Evangelho dando graças a Deus pelas informações, dando conta o quanto é importante o diálogo.
o diálogo que resulta quando fraterno, a resolução de muitos problemas, evitando ressentimentos que muitas vezes nos afastam, amigos, irmãos, enfim. E certo de que tudo será feito através do diálogo daqui para frente, seguindo as orientações, nós vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Agradecer pelo nosso lar, pela nossa voz, pelos nossos ouvidos. Agradecer pelas nossas mãos, enfim. Para concluirmos agradecendo aos amigos que nos proporcionaram esse maravilhoso ensinamento. Concluir agradecendo como é importante viver em comunidade como amigos leais. E que Deus, que nos proporciona múltiplas condições para continuarmos trabalhando a favor da nossa própria evolução. Quando, através do diálogo franco, acolhemos alguém que nos chega cansado, desolado, triste, às vezes com muitos pensamentos negativos, e através da palavra suave, dando-lhe nova direção e um rumo mais favorável. Portanto, gratos por tudo, a Deus, a Maria Santíssima e a Jesus. Nós nos despedimos mais uma vez, felizes por mais esta oportunidade. Que assim seja.